essa videoaula então é uma continuação sobre as aulas de compiladores. Nós vamos iniciar hoje falando sobre análise semântica. Essa análise ela vai estar dividida em duas partes, tradução dirigida pela sintaxe parte 1 e parte 2. A parte 1 nós vamos ver hoje, tá? E em outra oportunidade nós vamos ver a parte 2. Então eu sou o professor Giovanni Grisan e vou conduzir então essa videoaula. Então nós vamos iniciar com uma pequena introdução, tradução dirigida pela sintaxe, definições dirigidas pela sintaxe, atributos herdados e também atributos sintetizados, e vamos avaliar um caso, avaliar um exemplo, onde nós temos uma definição dirigida pela sintaxe nos nós de uma árvore de derivação. Então, aqui a gente tem um esquema que a gente já viu em outras aulas, onde a gente tem o analisador léxico, o sintático e agora o semântico. E o código gerado, então, por cada um desses analisadores, ele vai passando de etapa a etapa até chegar no gerador de código intermediário. Alguns compiladores utilizam um otimizador de código e, por fim, o gerador de código. Então, o analisador léxico, só para resumir, ele faz um scanning, né? Ele faz um escaneamento então, do código-fonte em tokens, separando cada item desse código em símbolos. O analisador sintático, então, ele agrupa esses tokens, ele agrupa esses símbolos do programa em uma árvore gramatical, enquanto o analisador semântico, que nós vamos estudar hoje, utiliza a estrutura de análise sintática para identificar os operandos e também os operadores. Verifica se cada operador recebe os operandos dos tipos que são permitidos. Então essa é a função do analisador semântico. Para também exemplificar, o gerador de código intermediário ele gera um código mais fácil de ser traduzido, é uma etapa que vem depois do analisador semântico. O otimizador de código melhora o código intermediário para gerar um código de máquina mais rápido, e o gerador de código então usa instruções, gera instruções intermediárias que são traduzidas em uma sequência de instruções de máquina, que é o último processo então da etapa de compilação. Aqui então a gente está bem familiarizado já com essa imagem aqui, com esse esquema aqui, né, onde a gente inicia então com o código fonte, ele entra dentro do processo de compilação, passando então primeiro pelo analisador léxico, o sintático e depois o semântico. Tá? Então essa etapa aqui ela é uma etapa de análise ao nosso front-end. E depois o nosso back-end, a nossa síntese, o código gerado então pelos outros analisadores, pela parte da análise, ele entra no gerador de código intermediário, depois vai para o otimizador de código e por fim o gerador de código. Então esse gerador de código vai gerar o que nós vamos utilizar depois. O código que nós objetivamos, que a gente tem como objetivo usando um compilador, ele é gerado pelo gerador de código. Tá? Todas essas etapas aqui elas vão estar se comunicando com a nossa tabela de símbolos e todas as etapas aqui a gente pode ter erro. Então a gente tem que ter um tradutor de erro em cada uma dessas etapas aí para tratar erros específicos de cada uma delas. Então a análise semântica, o analisador semântico ele utiliza uma árvore sintática para identificar os operandos, identificar os operadores, reconhecer erros semânticos, fazer verificações de compatibilidade de tipo de variáveis, por exemplo, analisar o escopo dessas variáveis, fazer verificações de correspondência entre parâmetros atuais e também formais. Tá? Então essas são as funcionalidades do nosso analisador semântico. Tá? Então ele trabalha sobre a árvore sintática. Então, por exemplo, para que o comando de atribuição soma recebe soma mais 35, esse nosso exemplo aqui, tá? Ele é necessário fazer a seguinte análise para esse comando aqui. O identificador soma, ele foi declarado? Se não foi, a gente tem um erro semântico. Tá? O identificador soma, ele é uma variável? Se não for, então a gente tem um erro semântico. Qual o escopo da declaração da variável soma? É local ou é global? Tá? Então aqui a gente também pode ter um erro semântico se a gente tentar acessar uma variável local em um outro procedimento, em um outro método. Tá? Então qual o tipo de variável soma? Qual o tipo da variável soma?
o valor atribuído do lado direito do comando da atribuição ele é compatível, tá? Eu estou tentando atribuir um valor string para um valor real. Isso pode, é possível? Então essas são as funcionalidades da análise semântica. Então a análise semântica tem por objetivo identificar então esse tipo de problema. Então a análise semântica trata os aspectos sensíveis ao contexto das sintaxes das linguagens de programação. Tá? Então, por exemplo, não é possível representar em uma gramática livre de contexto uma regra como todo identificador deve ser declarado antes de ser usado. Tá? Então, a verificação de que essa regra foi aplicada corretamente cabe à análise semântica. Tá? Então, nós todos sabemos que a gente sempre tem que declarar o identificador antes de usar ele. Tá? Mas quem vai fazer essa verificação, quem vai identificar um problema desse tipo, a utilização de um identificador sem que ele tenha sido declarado antes, é a análise semântica. Tá? Então, uma gramática livre de contexto também pode ser usada como guia para a tradução de programas, tá? Como guia para a geração de código. Tá? Então, essa técnica de tradução, tá, é conhecida como tradução dirigida pela sintaxe, que é o próximo assunto que nós vamos estudar, né? Tradução dirigida pela sintaxe. Então, é uma técnica que permite realizar tradução, permite realizar a geração de código, juntamente, tá, com a análise sintática. Então, essas etapas elas acontecem em conjunto. Tá? Então, as ações semânticas elas são associadas às regras de produção da gramática, tá? De modo que, quando uma dada produção ela é processada, uma dada produção ela é executada, essas ações semânticas, elas sejam executadas. Tá? Então, a gente executa uma regra de produção, então, ao mesmo tempo, vai estar executando uma regra semântica. Tá? Então, a execução das ações semânticas podem gerar um código intermediário, tá? Uma regra semântica pode gerar um código intermediário, pode gerar ou interpretar um determinado código, armazenar informações lá na tabela de símbolos, checar a semântica dos comandos e emitir mensagem de erro. Tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer com essas ações semânticas que estão vinculadas às regras de produção. Tá? Então, para tornar as ações semânticas mais efetivas, pode-se associar variáveis aos símbolos, tá? Independente se forem terminais ou não terminais. Os símbolos gramaticais eles passam a conter atributos, eles passam a conter parâmetros, tá? Onde esses parâmetros eles são capazes de armazenar valores durante o processo de reconhecimento. Tá? Então, na tradução dirigida pela sintaxe, esses atributos eles são associados aos símbolos gramaticais das linguagens. Tá? Então, se x for um símbolo gramatical, independente se ele é um símbolo terminal ou se ele é um símbolo não terminal, e a for um atributo que está associado a esse x, que está associado a esse símbolo gramatical, a gente vai escrever então x.a para determinar o valor de A associado a um terminal ou a um não terminal X. Tá? Então tem duas notações que a gente pode utilizar. Definição dirigida pela sintaxe ou esquema de tradução. Tá? Então, na definição dirigida pela sintaxe, a gente tem as especificações em um nível mais alto, em alto nível, tá? Onde a gente acaba escondendo alguns detalhes de programação, de implementação. Tá? Então, não é preciso especificar a ordem de execução das traduções. Tá? Então, nesse caso aqui, a ordem de execução das traduções não precisa ser especificada. Tá? Entretanto, nos esquemas de tradução, aí sim nós precisamos especificar a ordem de execução dessas traduções. Tá? Então, indicam a ordem na qual as regras semânticas são avaliadas. Isso a gente precisa especificar nos esquemas de tradução. E detalhes de implementação a gente também evidencia aqui. Tá? A gente destaca, a gente apresenta alguns detalhes de implementação. Então, tradução dirigida pela sintaxe, a gente tem a notação das definições dirigidas pela sintaxe e os esquemas de tradução.
Uma definição dirigida pela sintaxe, ela especifica os valores dos atributos, associando regras semânticas às produções gramaticais, tá? Às produções das gramáticas. Exemplo, um tradutor da forma infixada para a forma pós-fixada poderia ter alguma produção, poderia ter uma produção e também uma regra, tá? Então aqui no exemplo nós temos a produção e produz e mais t, e aqui a gente tem uma regra semântica, onde e.code é igual a e.code, t.code e mais, tá? Então, a notação tradicional para expressões aritméticas que representam uma operação binária na forma x mais y, tá? Que é equivalente ao que a gente acabou de ver aqui na produção, ou seja, um operador entre seus dois operandos, tá? Aqui a gente então tem dois operandos, o e e o t, a gente tem um operador aqui no meio, tá? É conhecida como notação infixada. Então, a notação infixada a gente é mais tradicional, a gente costuma usar com mais frequência. Tá? Mas uma notação alternativa para esse tipo de expressão é a notação pós-fixada, tá? Que não é dessa maneira que ela é representada. Tá? Então, a infixada a gente tem aqui, por exemplo, 1 vezes 2 dividido por 3. Então, essa é a maneira que a gente já está acostumado, é a notação que a gente costuma utilizar. E na pós-fixada a gente tem, por exemplo, 1, 2 vezes 3 e a barrinha de divisão. Tá? Então, na verdade, é só uma notação diferente. Tá? Ela tem o mesmo significado dessa expressão aqui, 1 vezes 2 dividido por 3. Tá? Só que o operador ele sempre vai no final. Então a gente tem 1, 2 vezes, tá? Que seria 1 vezes 2, e 3 barra, tá? E 3 dividido, que seria 1 vezes 2, então, dividido por 3. Tá? Então são só notações diferentes. Essa produção ela possui dois não terminais, o e e o t. E aqui a gente tem esse 1 aqui embaixo, subscrito, que é apenas para diferenciar o e que está aqui no corpo da produção e o e que está aqui no lado esquerdo da produção, na cabeça. Tanto e quanto t possuem os atributos code do tipo cadeia. Tá? Então aqui os dois não terminais possuem esse atributo aqui. A regra semântica especifica que a cadeia e.code é formada pela concatenação de e.code, t.code e mais. Tá? Então esse e.code aqui ele é formado pelo e com 1 aqui, que é para diferenciar do e que está aqui na cabeça, .code, t.code e o sinal de mais. Um esquema de tradução dirigido pela sintaxe que incorpora fragmentos de programa chamado ações ou rotinas semânticas pode ser visto no corpo das produções, né? Como em e, que produz e mais t, e o mais, e o sinal de mais. Aqui a gente pode ver que tem entre chaves aqui o print, porque está sendo executada uma ação semântica. Tá? Então, por convenção, as ações semânticas elas são delimitadas pelas chaves. Tá? Quando a gente quiser utilizar uma chave numa ação semântica, a gente tem que colocar as chaves com aspas simples. A posição de uma ação semântica no corpo da produção vai determinar a ordem em que ela vai ser executada. No exemplo, a ação semântica ocorre no fim. A gente pode ver aqui que a ação semântica printar o mais está acontecendo no fim. Tá? Entretanto, a ordem com que essas ações são executadas vão ser vistas só na próxima aula. Comparando as duas notações, as definições dirigidas pela sintaxe podem ser mais legíveis e por isso são mais úteis para as especificações, são mais úteis para um nível mais alto. Entretanto, os esquemas de tradução podem ser mais eficientes e por isso são mais úteis para implementações. A gente demonstra mais os detalhes da implementação, a gente deixa isso mais evidente. Então, por isso que a gente costuma utilizar esquemas de traduções em nível de implementação, com mais detalhes. A abordagem mais geral para a tradução dirigida pela sintaxe consiste em construir uma árvore de derivação ou uma árvore de sintaxe e então calcular os valores dos atributos destes nós, né, dos nós dessa árvore durante as visitações que ocorrerem. A tradução pode ser feita durante a análise sintática sem a criação explícita da árvore. Tá? Então a gente pode realizar a tradução, ela pode ser realizada durante a análise sintática e eu não preciso necessariamente
criar uma árvore de sintaxe ou uma árvore de derivação explicitamente. Agora, definições dirigidas pela sintaxe, a gente vai focar mais nesse assunto. Então, uma definição dirigida pela sintaxe, Syntax Directed Derision, é uma gramática livre de contexto acrescida de atributos e também regras. Tá? Então, os atributos são associados aos símbolos da gramática, enquanto as regras são associadas às produções. Então, se x é um símbolo e a é um de seus atributos, então escrevemos x.a para denotar o valor de a em um determinado nodo da árvore de derivação, que está rotulado com x. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma árvore, então aqui a gente tem x.a. Tá? Então aqui o a é um atributo do símbolo x. Então, se implementarmos os nós da árvore de derivação usando registros, a mesma ideia do banco de dados, registros de banco de dados, os atributos de x podem ser implementados como campos de dados desses registros. Tá? Só para fazer uma analogia. Então, os atributos podem ser de qualquer tipo, como por exemplo, número, tipos de dados, referências para uma tabela ou então cadeias. Então, os atributos eles podem ser então variáveis que são adicionadas aos símbolos de uma determinada gramática, armazenam valores durante um reconhecimento, durante um processo de reconhecimento. Então, essas variáveis podem armazenar valores. E os nós da árvore sintática então passam a conter campos capazes de armazenar esses valores. As cadeias podem ser longas sequências de código, tá? Como por exemplo código na linguagem intermediária que é utilizada por um compilador. E agora a gente vai trabalhar então com atributos, tá? Atributos herdados e atributos sintetizados. Então vamos trabalhar com esses dois tipos de atributos para os não terminais. Tá? Então o atributo sintetizado, ele somente depende dos atributos de seus filhos. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um A realizando uma produção de XY. Então A, então ele produz XY. Tá? Então aqui a gente tem uma árvore já montada. Então agora uma árvore com os atributos, né, com os atributos sintetizados, a.s, tá, recebe uma função de x.x, y.y. Tá? Então, como a gente pode observar aqui na imagem, a.s vai receber o quê? Vai receber atributos de seus filhos, apenas de seus filhos. Então, x.x e y.y estão enviando, tá, os seus atributos para o nodo pai. Tá? Então, isso aqui caracteriza atributos sintetizados, tá? Porque a gente somente depende dos atributos de seus filhos. Ou seja, atributos sintetizados são computados, eles são processados a partir dos atributos dos nós filhos, né, abaixo do próprio nó. O atributo herdado depende de pelo menos um atributo do pai ou de um dos irmãos. Tá? Então aqui num exemplo que nós temos, B produz VW, aqui nós temos a árvore de derivação, onde o B é a raiz, o pai, e V e W são os filhos. Tá? Então B.B recebe uma função de V.H, W.W. Tá? Então, o que nós podemos observar aqui é que o atributo de V, que é H, está recebendo o atributo de B, que é o pai, e também pode receber o atributo de W, que é o seu irmão. Tá? Então aqui a gente tem atributos herdados. Então atributos herdados são computados, processados a partir dos nós pais ou nós irmãos. Tá? Então acima dele ou ao lado dele. Embora não permitimos que um atributo herdado seja definido em termos de valores dos atributos de seus filhos, né? Então se um atributo é herdado, a gente não pode pegar os valores dos filhos, somente do pai e do irmão. Nós permitimos que um atributo sintetizado seja definido em termos dos valores herdados do próprio nó.
Tá? Então a gente consegue herdar algum valor do pai ou do irmão. Esse valor então vai ser atribuído a um determinado nó, aquele nó em questão, e esse valor então herdado ele pode ser definido por um atributo sintetizado. Tá? Então a gente tem como mandar um valor de um atributo herdado para um atributo sintetizado. Tá? Então até agora nós trabalhamos então com ah, símbolos não terminais, tá? Então agora nós vamos trabalhar com os terminais. Então os terminais eles podem ter símbolos sintetizados, mas nunca terão símbolos herdados, nunca terão atributos herdados, tá? Então os atributos dos terminais eles são valores léxicos que são retornados da análise léxica e não existem regras semânticas na definição dirigida por sintaxe, pela sintaxe, para computar o valor de um atributo para um símbolo terminal. A definição dirigida pela sintaxe da tabela abaixo, ela é baseada nas gramáticas para expressões aritméticas com os operadores mais e asterisco. Então essa gramática ela avalia expressões terminais terminadas por um marcador de fim de entrada n, como a gente pode observar aqui na produção 1. A gente tem o n então aqui para delimitar o fim dessa entrada. E nessa definição dirigida por sintaxe, cada um dos não terminais possui um único atributo sintetizado vinculado a esse não terminal, que é chamado de val. Então, em todas as produções aqui, a gente pode observar que a gente tem um atributo sintetizado val ligado aos não terminais. Tá? Já para o terminal digit, que está aqui na produção 7, a gente possui um atributo sintetizado lexval, tá? Que a gente pode supor que seja um valor inteiro que é retornado lá pelo analisador léxico. A regra de produção 1, onde nós temos L produz E, atribui a L.val o valor de E.val. Então a gente pode observar que o atributo sintetizado de E, que é filho de L, é atribuído ao atributo sintetizado val de L. Tá? E aqui na produção 2, nós temos E que produz E mais T, tá? Onde nós podemos observar que os filhos E mais T, os atributos sintetizados val dos filhos E mais T, são atribuídos então para o seu pai, para o atributo sintetizado val do seu pai. A produção 3, E produz T, possui uma única regra que define o valor de val associado a E como sendo o mesmo valor de val do seu filho T. Tá? Então a gente pode observar aqui que na produção 3, o valor do atributo sintetizado val de T é atribuído ao seu pai, ao atributo sintetizado val de E. Tá? A produção 4, por sua vez, ela é semelhante à segunda, só que ao invés da soma, a gente tem a multiplicação. Tá? Então, o valor do atributo sintetizado de f multiplicado pelo valor do atributo sintetizado de t é atribuído ao valor do atributo sintetizado de t, que é o pai de t e f. Tá? As regras 5 e 6 então apenas copiam o valor dos seus filhos. Aqui no 5 e no 6 nós podemos observar que o valor do atributo sintetizado dos filhos é enviado para o valor do atributo sintetizado de seus pais. Tá? A produção 7 então associa a f.val o valor de um dígito, que é o valor numérico do token dígito que é retornado lá pelo analisador léxico. Tá? Então aqui a gente pode ver que tem uma diferenciação em relação às demais produções, tá? Porque aqui a gente tem um terminal e o valor desse terminal então é atribuído ao seu pai, é enviado ao seu pai, onde a gente coloca esse valor que é retornado lá do analisador léxico para o atributo sintetizado de f. Então, uma definição dirigida pela sintaxe que envolve apenas atributos sintetizados, ela é conhecida como uma definição S-atribuída. Tá? Então, se nessa gramática a gente tem apenas atributos sintetizados, ela pode ser chamada de S-atribuída. Tá? Então, a definição dirigida por sintaxe da tabela
dessa tabela aqui, ela possui essa propriedade, tá? Então a gente pode dizer que essa tabela aqui, que essa gramática aqui, ela é uma definição S atribuída. Então, numa definição dirigida pela sintaxe S atribuída, cada regra calcula o atributo para o não terminal da cabeça de uma produção a partir dos atributos do corpo da produção, tá? Então a gente vai acabar atribuindo algum valor que a gente tem aqui no corpo da produção, nos atributos sintetizados do corpo da produção, para o atributo sintetizado da cabeça da produção. Então, por simplicidade, os exemplos de regras semânticas dessa aula não possuem efeitos colaterais, tá? Apenas por uma questão de simplicidade, para simplificar a compreensão. As definições dirigidas pela sintaxe podem possuir efeitos colaterais limitados, tá? Como, por exemplo, imprimir o resultado calculado por uma calculadora de mesa ou interagir com uma tabela de símbolos, tá? Então, a definição dirigida pela sintaxe S atribuída pode ser implementada naturalmente, em conjunto com o analisador sintático LR. A diferença é que a regra de produção 1, como a gente pode observar aqui em cima, o programa imprime o valor e.val como efeito colateral, ao invés de definir o atributo lval. Tá? Então, no exemplo que nós temos aqui, nessa primeira produção, neste caso, que não tem efeito colateral, a gente está simplesmente pegando o valor do atributo sintetizado de e atribuindo ao atributo sintetizado de L. Tá? Isso porque não tem efeito colateral. Agora, se tivesse efeito colateral, a gente poderia determinar que esse valor, ao invés de ser atribuído para L.val, ele seja impresso na tela. Tá? Então, a definição dirigida por sintaxe sem efeitos colaterais pode ser chamada de gramática de atributo, tá? Que definem o valor de um atributo com base no valor de outros atributos ou constantes. Tá? Então, quando ela não tem efeito colateral, a gente vai definir o valor de um atributo sintetizado através do valor de outros atributos sintetizados ou de valores constantes, tá? Que seria nesse exemplo aqui da produção 7, onde nós temos uma constante. Tá? A gente tem aquele valor do não terminal que a gente busca lá do analisador léxico, por exemplo. Então agora a gente vai entrar no último item, tá? Então avaliando uma definição dirigida pela sintaxe nos nós de uma árvore de derivação. Tá? Então aqui a gente vai ver um exemplo completo. Então, para visualizar a tradução especificada por uma definição dirigida pela sintaxe, é importante trabalhar com árvores de derivação, embora, na realidade, um tradutor não precise construir essa árvore de derivação. Tá? A gente vai acabar montando essa árvore de derivação apenas para visualização, tá? Apenas para trabalhar no nível mais alto, como é uma característica da definição dirigida pela sintaxe. Tá? A gente não precisa, na hora de desenvolver, na hora que o compilador vai realizar esse processo, o compilador não precisa montar explicitamente essa árvore de derivação. Tá? Imagine, portanto, que as regras de uma definição dirigida pela sintaxe são aplicadas primeiro à construção da árvore de derivação, tá? E então usadas para avaliar todos os atributos que estão disponíveis, que estão nos nós da árvore de derivação. Tá? Uma árvore de derivação mostrando os valores de seus atributos é denominada árvore de derivação anotada. Então, como construímos uma árvore de derivação anotada? Como é que a gente faz para construir ela? Qual a ordem de avaliação desses atributos? Qual é a ordem que qual ordem que esses atributos devem ser avaliados? Tá? Então, antes de avaliar um atributo em um nó de uma árvore de derivação, temos que avaliar todos os atributos dos quais esses valores dependem. Tá? Por exemplo, se todos os atributos fossem sintetizados, como no exemplo anterior, então precisamos avaliar os atributos val de todos os seus filhos de um nó antes de avaliar o atributo val do próprio nó. Tá? Então, primeiro a gente tem que avaliar dos seus filhos para que depois a gente avalie do nó em questão que a gente está trabalhando. Tá? Então, com os atributos sintetizados, podemos avaliar atributos em qualquer ordem ascendente.
tá? Como, por exemplo, um caminhamento pós-ordem na árvore de derivação. Então, só para a gente relembrar, pré-ordem. Pré-ordem, quando a gente vai caminhar numa árvore de derivação, tá? A gente visita primeiro a raiz, depois a sub-árvore que está à esquerda e, por último, a sub-árvore da direita. Já em ordem, a gente visita primeiro a esquerda, tá? A sub-árvore da esquerda, depois a gente visita a raiz e, por último, a sub-árvore da direita. Agora, numa pós-ordem, a gente visita primeiro a da esquerda, depois a da direita e, por último, a raiz. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, vamos trabalhar com essa árvore de derivação aqui. Tá? Então, numa pré-ordem, a gente vai visitar primeiro o pai, primeiro a raiz, tá? Depois a gente vem aqui para o B, depois a gente vem para o C, tá? Daí a gente sobe aqui para o D de novo, que a gente vai para a direita, né? E a gente avalia o da esquerda, que é o E, e depois o da direita, que é o F. Tá? Agora, em ordem, a gente avalia primeiro o C, depois o B e o A, o E, o D e o F. Tá? Então essa é a ordem que a gente que a gente vai utilizar para fazer uma avaliação no caso de ser em ordem. Tá? E no pós-ordem, então, a gente avalia primeiro o C, o B, depois o E, o F, o D e o A. Tá? Então aqui a gente pode ver que a gente está sempre avaliando primeiro da esquerda para a direita, mas começando pelos filhos. Tá? Então essas aqui são as ordens que a gente pode utilizar. Então, para uma definição dirigida pela sintaxe com atributos herdados e sintetizados, não há garantia de que exista uma ordem para avaliar os atributos nos nós. Tá? Se a gente tem os dois, a gente não tem garantia que tem que seguir uma determinada ordem. Exemplo, tá? Então vamos considerar os não terminais A e B, tá? Com atributos sintetizados e também herdados. A.S e B.I respectivamente, tá? Então digamos que o A.S possui um atributo sintetizado e o B.I possui um atributo herdado, tá? Então a produção e as regras semânticas. Aqui na produção a gente pode observar aqui que o A produz então B, A.S que recebe que é igual a B.I. E aqui a gente tem o B.I, que é igual ao A.S mais 1. Tá? Então, o que nós temos aqui? Então, essas regras elas são circulares. Tá? Por que elas são circulares? Aqui a gente está atribuindo a S o valor de BI. Tá? Só que aqui o valor de BI é igual a AS mais 1. Tá? Então, a gente acaba entrando numa espécie de loop. Tá? Então, essas regras elas são circulares. Um valor está dependendo do outro. Tá? Então a gente tem uma dependência circular entre AS e BI. Tá? Então, como a gente pode observar, como a gente já viu antes, o AS, então, ele aqui o AS que vai receber o BI, tá? Ele depende do valor de BI, só que para calcular o BI eu dependo do valor de AS. Tá? Então, por isso que a gente tem essa referência circular, essa dependência circular. Então, é impossível avaliar AS em um nó ou BI com um filho de n, tá? Pois para avaliar os atributos de AS precisamos do valor de BI e o inverso também, né? Para avaliar o valor de BI a gente precisa do valor de AS. Então é computacionalmente difícil determinar se existe alguma circularidade em qualquer uma das árvores de derivação que uma definição dirigida por sintaxe pode ter que traduzir. Tá? Então, computacionalmente é difícil da gente conseguir identificar quando a gente tem uma dependência circular. Felizmente, existem subclasses úteis das definições dirigidas pela sintaxe, tá? Que são suficientes para garantir a ordem de avaliação. Tá? Nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então essas ordens de avaliação para as definições dirigidas pela sintaxe a gente vai ver mais adiante. A gente vai ver só na próxima aula, tá? Que a gente vai trabalhar com essa questão de ordem, que ordem seguir para fazer essas avaliações. Então agora nós vamos continuar trabalhando com essa gramática aqui, tá? Com a gramática que nós estávamos trabalhando antes, só que agora a gente quer reconhecer uma cadeia de entrada.
tá? Por exemplo, 3 vezes 5 mais 4n. Esse n aqui, tá? Ele não faz parte da cadeia de entrada, tá? Ele está aqui apenas como um delimitador, para delimitar o fim dessa cadeia de entrada, tá? E aqui na produção 1 a gente pode observar que tem o n também, tá? Com o mesmo motivo, para indicar o fim, tá? Então a gente vai trabalhar com uma operação ascendente, tá? Uma análise ascendente, onde nós vamos avaliar primeiro as folhas, tá? E vamos subindo na árvore de derivação até chegar na raiz, tá? Então vamos colocar aqui a cadeia a ser analisada, a cadeia a ser reconhecida, tá? Então 3 vezes 5 mais 4, tá? Então a gente inicializou por aqui. A gente pode observar então que esse 3 aqui, por exemplo, ele foi retornado pelo analisador léxico, né? A gente tem o terminal aqui com o valor sintetizado lexval, tá? Que é buscado lá do analisador léxico. Então, 3 foi o primeiro valor que a gente encontrou, tá? Então, esse valor, o 3, tá? O valor do lexval do terminal digit, ele é atribuído para f.val, tá? Então vamos fazer isso. A gente atribuiu então o 3 para f.val. A partir disso, tá, o f.val já possui seu valor. Então essa regra aqui que vai ser executada, tá? O f.val então também vai ser atribuído para t.val, tá? Então a gente pode fazer essa atribuição, tá? Agora aqui a gente tem o valor 5, tá? Então a mesma regra que foi utilizada para esse caso aqui, onde a gente atribuiu para fval o 3. Aqui então nós vamos atribuir para fval o 5, tá? Então aqui a gente já tem os valores de f e t, tá? Então a gente vai acabar executando então essa ação aqui da produção 4, tá? Onde a gente tem t que produz t vezes f. Então tval é igual a 3 vezes o fval, que é igual a 5. A gente realizando essa multiplicação, tá? A gente chega no valor de 15. Então, o valor dessa multiplicação é enviado para o atributo sintetizado de t, tá? Então, aqui a gente continua com a mesma operação. Nós temos tá, e esse valor, certo? Ele é levado então para e.val, como a gente pode observar aqui, tá? O e.val então possui o valor de t.val. E agora sim a gente vem aqui para o lado direito, é o mesmo esquema, tá? Então o 4 ele é enviado então para o f.val através dessa produção 7 aqui, que depois também vai para t.val, assim como essa definição aqui que nós tínhamos antes, assim como essa produção que nós tínhamos antes aqui. E por fim, então, a gente tem a soma, tá? Que a gente pode observar que é executada através dessa produção 2 aqui, tá? Onde E produz E mais T. Então, E.val recebe E.val mais T.val. Então, E.val é 15 mais T.val, que é 4. A gente chega no valor 19. Tá? A gente ainda tem o delimitador aqui de N. Tá? Então, se a gente colocar o delimitador aqui, a gente sobe mais um nível, tá? A gente sobe para a primeira produção, onde a gente tem L que produz EN. Tá? Chegando nessa configuração aqui, E.val sendo filho de L e N também, tá? A gente conseguiu fazer o reconhecimento. Tá? Então esse valor aqui, ele também é atribuído para L.val, tá? Através dessa primeira regra aqui. Tá? Então aqui a gente viu uma execução completa desse algoritmo. Tá? Então presume-se que os valores de lexval eles são fornecidos pelo próprio analisador léxico. Tá? A gente está trabalhando com essa hipótese. Tá? Que esses valores aqui eles são buscados lá da tabela de símbolos, tá? Que é mantida, e quem busca, quem envia essa informação, então, é o analisador léxico. Tá? Cada um dos nós para os não terminais, então, possui um atributo val, calculado em uma ordem ascendente, tá? Das folhas para a raiz, e vemos os valores resultantes associados a cada nó. Tá? Então, isso foi o que a gente fez, essa operação foi o que a gente fez. Tá? Então, por exemplo,
no nó com um rótulo asterisco que representa a multiplicação, tá? Depois de calcular então o valor do atributo de t, que era 3, e o valor do atributo sintetizado de f, que era 5, a multiplicação desses valores aqui, tá? A gente chega ao valor 15. Tá? Então aqui a gente pode observar que calculando então 3 vezes 5, a gente chega ao 15. Os atributos herdados, eles são úteis quando a estrutura da árvore de derivação ela não casa com a sintaxe abstrata do código-fonte. Tá? Então o próximo exemplo vai mostrar como os atributos herdados podem ser usados para contornar essa divergência. Tá? Quando uma gramática é projetada para ser reconhecida sintaticamente em vez de ser traduzida. Então, a definição dirigida pela sintaxe da tabela acima, dessa tabela que nós vamos utilizar agora no nosso exemplo, tá? Calcula termos como 3 vezes 5, 3 vezes 5 vezes 7. Então, esse tipo de sentença, esse tipo de cadeia que essa gramática aqui consegue reconhecer. Tá? Então, a análise sintática descendente da entrada 3 vezes 5, que vai ser utilizada no exemplo, começa pela produção 1 com T produz F T'. Tá? Como a gente pode observar aqui. Aqui a gente pode ver as regras semânticas então, que estão associadas a essas produções aqui. Tá? Como nós estamos iniciando então pela produção 1, T produz F T' e a análise sintática ela é descendente, tá? A gente inicia por aqui. T produz então os filhos F, T'. F gera o dígito 3 da produção 4. Tá? Então a gente pode observar aqui que o F possui então o valor do atributo sintetizado igual a 3. Tá? Por quê? Porque a gente visitou a produção 4, tá? Onde o valor que foi retornado lá do analisador léxico foi atribuído ao valor sintetizado val de f. Tá? Mas o operador asterisco, tá? Que é utilizado para multiplicação, é gerado por t', tá? Conforme a produção 2. Se a gente for observar aqui então, na produção 2, t' produz asterisco f t' 1, tá? Para diferenciar então esse t' aqui desse t'. Tá? Então a gente pode observar aqui que mais uma produção então essa foi realizada. Tá? Então t' produz asterisco f t'1. O operando da esquerda, o 3, tá? Ele aparece em uma subárvore conforme está exibido aqui, tá? Essa subárvore em amarelo, que é diferente dessa subárvore desse lado direito aqui, tá? Nesse tom avermelhado. Tá? Então a gente tem duas subárvores aqui. Um atributo herdado, tá? Então ele é usado para passar o operando ao operador. Tá? Então, t' da produção 1, como a gente pode observar aqui, tá? Herda o valor 3 de f. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O valor de t' está herdando o valor do irmão f.val. Tá? Por que ele fez isso? Ele fez isso através dessa regra que está disponível aqui, tá? Da regra semântica. T' herda, né, o valor de fval. Logo em seguida, então, a gente executa a produção 4, tá? Onde o f produz digit, tá? Para gerar então o 5 através de f. Tá? Então aqui a gente pode observar que o valor 5 então, foi buscado lá pelo analisador léxico e enviado então, para o atributo sintático, o atributo sintetizado val de f. Tá? Depois a gente então executa a outra produção, o outro símbolo que faltava aqui. Tá? Se a gente for observar aqui a produção 3, ele produz epsilon. Tá? E é o que a gente está fazendo aqui. Então a gente abriu a árvore de derivação aqui para produzir o epsilon. Então o atributo herdado t'1, tá? Ele é definido pela regra semântica t'1, que é igual a t'
vezes f.val, tá? Associado à produção 2. Então aqui na produção 2 nós podemos observar que nós temos T' que produz asterisco Ft'1. Tá? Então o atributo herdado de T1' ele é igual ao atributo herdado de T' vezes fval. Tá? Então se a gente for observar aqui, o T1' ele recebe então o atributo herdado, que ele está herdando então que ele está herdando aqui do pai dele, tá? Do T', que é 3, multiplicando, tá? Pelo valor do seu irmão, que é f.val. Tá? Então, 3 vezes 5, a gente chega no valor 15. Tá? Então, T'1 é igual a 3 vezes 5, então ele é igual a 15. Então, ainda na produção 2 é realizada a sincronização, tá? Então aqui a gente pode ver que além dele fazer essa operação aqui, tá? A gente tem uma sincronização em T conforme o valor de T1'. Tá? Com isso, tá? T' que a gente tem aqui herda o valor de T1'. Tá? Então a gente está enviando o valor para cima, tá? Tá subindo aqui na árvore de derivação. A gente está na verdade, o T' então aqui está herdando o valor de T'1. Tá? A gente está fazendo uma sincronização aqui. Por fim, a produção 1, tá? Que é T.val, recebe T'.sim, tá? Que é uma outra sincronização aqui. Então a gente está levando o valor do atributo herdado de T' para o atributo sintetizado de T. Tá? Então vocês estão vendo como a gente está trabalhando aqui então com valores para os atributos sintetizados e os valores para os atributos herdados. Tá? Então a gente consegue atribuir um valor para um atributo sintetizado, tá? Através do valor do atributo herdado. Então, quando todos os fatores tiverem sido acumulados, tá? Todos os valores tiverem sido acumulados, o resultado é propagado para cima na árvore usando os atributos sintetizados. Cada um dos não terminais T e F possui um atributo sintetizado val. Tá? Cada um dos não terminais T e F. Então a gente pode observar aqui, tá? Por exemplo, o F aqui ele tem um atributo sintetizado, o T tem um atributo sintetizado, o terminal digit tem um atributo sintetizado que é o lexval, tá? Que é um valor constante que é retornado lá pelo analisador léxico, e o não terminal T ele possui dois atributos. Tá? Ele possui um atributo herdado e um atributo de sincronização. Tá? A gente pode observar então que o T' ele possui um atributo então herdado e um atributo de sincronização. Tá? Então, to inherit vem de herdar, tá? E to synchronize então vem de sincronizar. Tá? Então, por isso do INH e do SYN. Tá? Então, herdado e sincronizado. Regras semânticas do exemplo, então, são baseadas na ideia de que o operando à esquerda do multiplicador é herdado. Tá? Então, aqui ó, o operando aqui que está na esquerda, ele é herdado, é baseado nessa ideia. Tá? Então, mais precisamente, a cabeça T' da produção T' vezes Ft'1 herda o operando à esquerda de asterisco no corpo da produção. Tá? Então, aqui só para ver como é que fica. Ó. Dado um termo x vezes y vezes z, a raiz da subárvore para vezes y vezes z herda x. Tá? Então, a raiz da subárvore para vezes z herda o valor de x vezes y, e assim por diante. Né? Se houver mais fatores no termo, vão ter mais heranças desse tipo. Então agora vamos reforçar aquele mesmo exemplo mais uma vez, tá? A folha então mais à esquerda da árvore de derivação, que é rotulada com digit, possui um atributo do tipo valor, um atributo sintetizado do tipo valor,
de lex val igual a 3, onde o 3 é fornecido pelo analisador léxico, tá? Como a gente pode observar o que está destacado em amarelo aqui. Tá? Então, seu pai é representado pela produção número 4, onde F produz digit. Tá? A única regra semântica então, que está associada a essa produção define fval igual a digit.lexval, ou seja, 3. Tá? Então, a gente acaba enviando então, o 3 para o lexval. Tá? E, consequentemente, esse valor 3 então, ele é enviado para o valor do atributo sintetizado de f. Então, no segundo filho da raiz, tá? Que é essa outra subárvore aqui, que é o primeiro filho da raiz, e que é o segundo filho da raiz, o atributo herdado é definido pela regra semântica t linha com atributo herdado é igual a f com o valor do atributo sintetizado. Tá? Então, o que está associado à regra 1. Tá? Então, esse valor aqui do t' herda o valor 3 do f.val. Tá? Então, assim, o operando da esquerda, que é o valor 3 aqui, tá? Para o operador asterisco, é passado da esquerda para a direita pelos filhos da raiz. Tá? Então, esses aqui são os filhos da raiz, então a gente acaba herdando então, o valor do irmão. A produção no nó para t' é t' produz asterisco f t'1, tá? Como a gente pode observar aqui na produção 2. Então, o atributo herdado t'1 é definido pela regra semântica t', com o valor do atributo herdado vezes f.val, que é o valor do atributo sintetizado. Tá? Então, dessa maneira aqui, a gente pode observar que o 3 é o valor do atributo herdado e o 5 é o valor então, do atributo sintetizado. Tá? Então, realizando essa operação aqui, tá? 3 vezes 5, a gente chega no valor 15. Tá? Então, esse valor 15 a gente está atribuindo ao valor herdado de t'1, tá? Conforme a gente pode observar aqui. Tá? E no nó inferior para t'1, a produção é t' produz epsilon, tá? Como a gente pode observar aqui. Então, a regra semântica que está associada a essa produção pode ser observada aqui. T' tem o valor então da sincronização, que é igual a t' com valor herdado. Tá? Então, como a gente pôde observar antes, a gente conseguiu herdar aqui o valor 15. Então, a gente vai sincronizar esse valor 15. Tá? E esse valor 15, então, ele acaba indo sendo propagado para os valores acima da árvore, até que a gente consegue chegar aqui na raiz. Tá? Então, a gente vai levando esse valor e vai atualizando ele quando necessário, até que a gente chegue em t.val igual a 15. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu fazer o reconhecimento e o valor que a gente obteve através dessa entrada aqui foi o 15. Então, agora, ordens de avaliação para as definições dirigidas por sintaxe. Tá? Então, grafos de dependência, tá? É uma outra técnica que são uma forma útil para determinar a ordem de avaliação para a instância dos atributos em uma determinada árvore de derivação. Tá? Então, através dos grafos de dependência, a gente tem como definir a ordem com que eles vão ser executados. Tá? Enquanto a árvore de derivação anotada mostra os valores dos atributos, um grafo de dependência, tá, ele nos ajuda a determinar como esses valores podem ser avaliados. Tá? A gente tem, inclusive, como determinar a ordem com que esses valores vão ser avaliados. Tá? Então, grafo de dependência, tá, é um assunto para a próxima aula. Então, para finalizar, a gente tem um exercício aqui. Tá? Para a definição dirigida pela sintaxe abaixo, construa a árvore de derivação anotada para a seguinte expressão. Abre parêntese, 3 mais 4, fecha parêntese, vezes 5 mais 6, e o n aqui para delimitar o final. Tá? Então,
usando essa gramática aqui, a gente tem que construir uma árvore de derivação anotada. Tá? Então, um exercício aqui para a gente exercitar o que a gente viu em aula hoje. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha de compiladores hoje, né? Análise semântica, parte 1. Então, a próxima aula é a análise semântica, parte 2, tá? Onde nós vamos focar, então, nos esquemas de tradução. Tá? Então, era isso. Valeu, abraço.